Você sabe para onde Jesus foi nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relatam que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de falecer. No momento final, ele disse essas palavras: "Está consumado". Em seguida, inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz apenas por um curto período antes de ser retirado e envolvido para sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores, conforme registrado no livro de João 19:30. 3 dias depois, seu corpo e espírito se reuniram e ele ressuscitou dos mortos. Após sua ressurreição, ele apareceu para os seus discípulos, começando por Maria Madalena. Depois disso, ele ascendeu aos céus. No entanto, muitos se perguntaram o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e sua ressurreição. Afinal, para onde Jesus foi? O que ele fez? Neste vídeo você irá obter a resposta para todas essas perguntas, então fique conosco até o final. A Bíblia, particularmente os evangelhos sinóticos, não oferece uma conta abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João focam principalmente nos eventos que levam à crucificação de Jesus e sua ressurreição. O período entre sua morte e ressurreição está mais enraizado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. Mas ainda assim, podemos entender esse período muito importante. Uma das revelações mais claras sobre o paradeiro de Jesus nos 3 dias de morte pode ser obtida de sua conversa na cruz. De acordo com a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Um deles pediu a Jesus que se lembrasse dele quando Jesus entrasse em seu reino, Lucas 23:42. Para isso, Jesus responde: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Isso implica que após sua morte, Jesus foi para o paraíso. Isso faz sentido porque, em sua partida, Jesus declarou o compromisso de seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, não poderia estar em outro lugar senão um lugar de felicidade e amor eterno, isto é, o céu. Há outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus em 1 Pedro 3:18-20, que diz: "Pois também Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos que noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água." Essa passagem pode ser interpretada de 2 maneiras. Primeiro, pode significar que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno ou Hades e fez um anúncio de algum tipo aos espíritos que estavam presos lá. De acordo com essa perspectiva, esses espíritos que Jesus endereçou poderiam ser tanto demônios quanto humanos. Eles também poderiam ser anjos errantes. É provável que os espíritos mencionados na passagem sejam anjos caídos, que foram presos por violar a lei de Deus junto com Lúcifer, que os enganou e os virou contra seu Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que a violação ocorreu antes do tempo de Noé. Embora a passagem não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos aprisionados, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, já que anjos não podem ser salvos, conforme Hebreus 2:16. É provável que Jesus proclamou e declarou sua vitória sobre Satanás e seus exércitos. Então, nessa perspectiva, Jesus foi ao inferno anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte e Satanás. Outra passagem bíblica que nos fala do paradeiro e das atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição está escrita em Efésios 4:8-10. Paulo, ao citar o Salmo 68:18, explica que Jesus subiu ao alto e levou consigo muitos que estavam cativos, dando-lhes dons. Isso é interpretado de 2 maneiras principais. A primeira é de que Jesus, após sua morte na cruz, onde assegurou a salvação da humanidade, foi ao paraíso e levou consigo para o céu
todos aqueles que haviam sido redimidos e justificados pela fé antes da sua morte. Entre esses estavam figuras bíblicas como Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro e o ladrão que foi crucificado ao seu lado, marcando sua morada permanente no céu. Já a segunda interpretação sugere que, durante esses 3 dias, Jesus lutou e venceu os inimigos espirituais da humanidade, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Após essa vitória, ele ascendeu ao céu, retornando triunfante como Deus. Esta visão é apoiada por outra passagem, Mateus 12:40, que compara a permanência de Jesus na terra após sua morte à de Jonas, no ventre do peixe, destacando a ideia de vitória e ressurreição. Ambas as interpretações ressaltam a crença na vitória de Jesus sobre a morte e seu papel central na salvação e redenção da humanidade. Ainda assim, temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto. Ele disse: "Hoje estarás comigo no paraíso." Isso nos dá a confiança para dizer que ele foi ao paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e completar sua obra de redenção. Esperamos sinceramente que você tenha gostado do conteúdo que preparamos com tanto carinho. Se você quiser compartilhar sua opinião, adoraríamos ouvir o que você tem a dizer nos comentários abaixo. Para nos ajudar a crescer e continuar trazendo mais vídeos como este, considere se inscrever no canal, clicar no botão de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês.